Fala meninas, hoje estou aqui para convidar vocês para esse projeto extraordinário, o início do Femininas. Um projeto que nasceu no coração de Deus e que o Senhor trouxe para o meu coração. Um lugar para você, mulher, para você descobrir a sua essência, para você descobrir um pouco do seu propósito e aprender com mulheres de Deus que têm caminhado, que têm corrido a sua carreira em Deus. Nós traremos inúmeras convidadas e hoje eu quero convidar alguém que é muito especial, que é mãe, que é esposa, ministra, professora, que é idealizadora de projetos, vice-presidente de uma igreja imensa e sem mais delongas eu quero convidar Miss Eliane. Seja muito bem-vinda. Fale com o pessoal, é uma honra mesmo ter você aqui nesse dia. Eu creio mesmo que o Senhor te trouxe uma influência mesmo da nossa região, da nossa cidade, para muitas mulheres. Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. A alegria é minha inaugurar esse projeto tão especial que nós vamos participar agora. Vamos lá? Você sempre foi muito intensa. Para quem conhece Mizzy aí dos bastidores, ou quem não acompanha ela nas redes sociais. Ela é uma mulher muito intensa em tudo que ela faz. Mas você sempre foi assim, essa intensidade. Você desde muito jovem, né, envolvida nas coisas do Senhor, em tudo que você faz, que nós percebemos mesmo que você coloca bastante intensidade. Então, há uma passagem na Bíblia, lá em Marcos 9:49, que diz assim: cada um salgue a sua própria vida com fogo. Tenham sal em vós mesmos. Fala sobre aquilo que você decide demonstrar para o outro, você primeiro precisa ser. Então, eu, muito jovem, li um livro que falava sobre história de missionários. E a história do missionário que eu escolhi, né, porque a gente lia e depois a gente compartilhava com os jovens. E a história que ficou comigo era a história de um missionário na Índia que, resumindo, uma das suas orações que mais me marcaram foi assim: depois de 20 anos na missão, achando que ninguém estava recebendo dele, ele foi para um lugar afastado e ele orou, Senhor, que eu seja uma chama, que seja acesa e completamente desgastada para ti até a sua vinda. Então, daquele dia em diante, essa foi a minha oração e também a minha decisão. E aqui estou eu. Amém, né? Mas nós entendemos também que como mulheres, para viver tudo isso é necessário muita força, né? Muita persistência. Mas às vezes no meio cristão ou algumas mentalidades, por ver a mulher como a parte mais frágil, ou às vezes não entender corretamente a submissão, que são coisas associadas às mulheres, algumas pensam que para ser mulher você também tem que ser fraca, que são coisas que está associado. Mas o Senhor fala em Efésios 6:10 sobre nós sermos chamadas mesmo para nos fortalecer no Senhor, para sermos fortes. Então, onde é que você acha momentos da sua vida, como deve ser essa força feminina, de onde devemos tirar, como devemos usá-la, como a mulher deve ser forte? Amém. Deus nos criou especialmente diferentes, completas. Não somos iguais, temos a nossa própria identidade, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Somos mãe, somos profissional e temos anseios e desejos pessoais. Há dentro do nosso coração aquele senso de zelo e cuidado. E isso não é fraqueza, isso é sensibilidade, isso é algo colocado por Deus como uma marca que somente nós mulheres carregamos. Mas é bem verdade que essa imagem da mulher ser super forte, mulher maravilha, aquela inquebrável, que não fracassa, não é bem assim. Nós temos as nossas angústias, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas dúvidas. E a minha recomendação para você é entender: existe ajuda para você. Você não precisa sustentar essa imagem o tempo todo na frente de todo mundo. Há um lugar e uma pessoa que você pode simplesmente se render, se quebrantar e se refazer. A Bíblia diz: lança aos pés do Senhor a sua ansiedade, os seus medos, aquilo que te apavora. Entrega a Ele. Quando você pensa que é fraco, há uma passagem na Bíblia que também vai dizer: aí é que a tua força começa.
porque você recebe um combustível extra, você recebe uma força que vem além da tua capacidade natural. Não vem do diploma, não vem da amiga, não vem daquele conselho do Instagram. Vem de Deus. Ele é a tua força. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças nele, voarão como asas de águia. Eu quero te dizer, assim, uma necessidade da mulher deixar-se, né, ser alcançada pelo Senhor, porque sustentar essa imagem de força o tempo todo pode te quebrar por dentro de uma maneira silenciosa, sem que você consiga se refazer. Então busque em Deus força, entregue a Ele os seus medos antes de buscar qualquer conselho do lado de fora. Há um auxílio em Deus que vai te restaurar, te levantar e te reposicionar. Amém. E eu queria saber de você, Mísia, porque às vezes as pessoas olham para alguém que elas veem força, por exemplo, uma mulher como você, que desempenha tantas funções e tantas tarefas e diz, meu Deus, com ela é diferente, com ela ela não sente esse momento de fraqueza, esse momento de fragilidade. Teria algum testemunho que você poderia compartilhar? Porque eu creio que o testemunho, ele nos mostra, nossa, aquela pessoa passou por isso e ela venceu, ela se fortaleceu em Deus naquele momento que parecia que tudo ia desabar. E o testemunho tem esse poder de mostrar às outras pessoas que elas também acontece com elas, acontece com outras pessoas e que como outras pessoas vencerem, elas podem vencer também. Tem algo do seu coração que poderia compartilhar da tua trajetória? Eu sei que deve ter muita coisa. Sim. Mas teria algo que você poderia compartilhar para edificar a vida delas? Claro. Tem muitos testemunhos, mas um que eu sempre falo e eu acho que me marcou muito. Era um dos momentos onde eu estava grávida do meu segundo filho, né? Minha primeira filha nasceu na pandemia, o segundo já tinha modificado tudo ao redor do mundo. Eu estava naquela expectativa de viver uma maternidade comum, normal, como toda mãe sonha. E bem naquele dia que eu estava preparada para sair do hospital, nós tínhamos pessoas para tirar foto, tudo aquilo que a gente vê no Instagram, de uma mãe que acabou de ter o seu filho, bota a roupinha bonitinha, fica tudo combinandinho, tudo perfeitinho para aquela foto que vai guardar aquele momento incrível. E como médica, eu comecei a observar que meu filho, ele estava com a respiração um pouco diferente, ele nasceu normal, sem nenhuma intercorrência, minha gravidez foi tranquila, mas para resumir a história, no momento da saída, ele teve uma respiração um pouco diferente. Eu chamei a médica, ela avaliou e de repente aquela saída para casa transformou-se em uma saída para uma UTI. Meu mundo caiu, meus pensamentos aceleraram e eu tinha milhares de perguntas para fazer para Deus. Por que comigo? Por que agora? Eu não mereço. Quantas mulheres eu não orei para que pudessem ser mãe e hoje são mãe e têm as suas vidas comuns perfeitamente. Há uma beleza na rotina, uma beleza e algo extraordinário no comum. E eu só queria ser uma mãe normal. E eu pensei, de novo, eu tenho que ter um testemunho para contar de novo. Eu vou ter que crer em alguma coisa. E aquilo tirou o meu chão. Eu tinha tantas perguntas e tantos medos que eu preferi calar. Calar por medo de falar algo errado e atrapalhar o que Deus estava fazendo, ainda que eu não estivesse vendo. Aquilo mexeu comigo, meu marido não entendeu nada, porque falando como eu sou, eu calei. Mas eu estava procurando forças em Deus. Eu estava procurando entender que o cenário não podia roubar aquilo que Deus já tinha traçado. Que o barulho do lado de fora não mudava a beleza da música que Deus estava tocando do lado de dentro. Havia muitos medos, muitas perguntas. Mas até saber o que fazer, eu calei. Fortaleci-me em Deus, coloquei diante dele as minhas dores, as minhas ansiedades. Eu precisei ir para casa com alta forçada da médica. Como médica, eu tinha todos os argumentos porque eu precisava ficar. Mas depois de alguns dias, eu precisei ir para casa com meu filho na UTI. E o Senhor me respondeu. Ele me disse o que estava acontecendo. E eu não precisava de muitas explicações nem de justificativa.
Porque Deus não precisa, Ele não estava envolvido naquilo. Ele só queria que eu soubesse. Ele estava trabalhando e tudo ia ficar bem. Fui para o quintal da minha casa. Comecei a louvar. Antes disso, dei bons gritos no diabo. Coloquei ele no lugar, mesmo com medo, exerci autoridade. Mas depois daquilo eu louvei, descansei. Eu não sabia como uma mãe podia dormir com um filho na UTI. Mas eu tomei um banho e eu dormi. Eu dormi e eu descobri o significado daquele versículo que diz: e a paz que excede todo entendimento. Eu desfrutei daquela paz naquela noite. E eu percebi que eu não precisava ter todas as respostas. Eu não precisava saber como aquele problema ia ser resolvido. Eu só precisava confiar. E eu decidi confiar. Daquele dia em diante, os 7 dias que o meu filho permaneceu na UTI, eu louvava com medo. Eu permanecia sorrindo. Por dentro eu estava quebrada. Mas por fora, tudo que podia ser visto era a minha fé. Mesmo quando dentro havia medos. Porque os seus medos não precisam ser conhecidos pelos seus inimigos, somente por Deus. E lá eu despejei diante do Senhor os meus medos e deixei. E agarrei a gratidão, o louvor como minha arma de guerra. 7 dias depois, eu saí daquela UTI com meu filho nos braços. A foto não era foto perfeita de Instagram, mas era carregada de testemunho, carregada de milagres e de poder. E mais uma vez eu descobri que a minha vida não ia ser igual a de ninguém ao meu redor, porque ela era minha, o testemunho era meu e a história era aquela que eu estava vivendo. Não importa quanto o diabo tente impedir. Se você decidir não desistir, algo lindo vai acontecer. Então não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre confiar e depositar nos pés daquele que pode resolver. Amém. A nossa confiança deve estar, de fato, depositada mesmo em quem pode resolver o problema. Porque não adianta, simplesmente, não adiantava naquele momento você abrir a boca para falar aquilo que estava nos seus pensamentos, na sua cabeça. Isso. Eu entendo um pouco de você no sentido de ser uma pessoa também bem falante. O meu marido também é bem calado e eu sou a pessoa mais falante da relação. E às vezes a gente quer falar mesmo, mas a gente precisa mesmo guardar o coração para que a gente consiga viver e confiar no Senhor. Às vezes é difícil. Isso. Existem situações que vão ser mais difíceis do que outras, mas a confiança em Deus vai nos fazer avançar. E uma pessoa tão forte, mas que passa por situações, todos nós passamos, né? E isso é normal. Mas, Mísia, você faz tantas coisas, você é tão dedicada a tudo que você faz. Já teve algum momento que, mesmo fazendo tantas coisas, o Senhor, você teve o discernimento que havia algo que você precisava largar, havia algo que você precisava abrir mão, e existiram momentos em que foi mais difícil largar umas coisas do que outras? Exatamente. Voltando àquela imagem de Mulher Maravilha, com uma flecha na mão, um escudo na outra e a vestimenta de sou forte, olhem para mim. Essa imagem, ela não é real. Ela é instagramável, ela é legal, mas não é assim que funciona na verdade. Acontece que você não precisa dizer sim a tudo. E você não precisa abraçar todas as coisas que te lançam. Porque se eu digo sim a algumas coisas que às vezes eu até gosto de fazer, mas não é nem o momento, nem a ocasião para que aquilo seja feito, você pode estar fazendo coisas, né, que outras poderiam estar fazendo, e dizer sim a algumas coisas é sim necessariamente dizer não a outras que só você poderia estar fazendo. Então eu aprendi a abdicar de coisas, a dizer não a coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu amo decoração, eu amo reformas, muito legal mesmo. Né? Eu amo organizar eventos.
Eu fazia isso na minha igreja local e eu estava envolvida em todos eles. Então, como esposa de um pastor de uma igreja de mais de 5.000 pessoas, se eu pudesse, eu queria estar em cada evento, sabendo de cada detalhe, né? Entendendo cada departamento, como funciona, como está o fulano, vamos cuidar do cicrano. Mas eu entendi que fazer todas essas coisas podem ser maravilhosas para mim, mas elas talvez me afastem do propósito de Deus para aquela estação da minha vida. Então, sim, eu precisei dizer não a coisas que eu amava demais. Eu sou médica como profissão, né? Esse é o diploma, um dos diplomas que tenho. E apesar de amar os meus pacientes, eu ia para o consultório, eu atendia, né, aqueles senhorizinhos lá, e eu amava fazer aquilo. Até que Deus me chamou para ficar 100% integral no ministério. E eu esperava por esse momento, mas quando ele chegou, aquilo veio como um choque, me doeu. Mas como assim eu vou deixar essas pessoas? Como assim eu vou abandonar eles? Onde eles vão encontrar alguém crente que vai poder ter compaixão, misericórdia? Eu estava na síndrome de Elias, achando que eu era a única que podia estar fazendo aquilo do jeito que eu fazia. E Deus dizia para mim, tem tantos outros como você, podendo fazer exatamente isso que você está fazendo, mas o que eu estou te chamando para fazer agora, só você pode fazer. Entendendo isso, fica mais fácil para você gerir bem o seu tempo e conseguir colocar as coisas em ordem na sua vida. Eu gosto de dizer uma coisa, você precisa estar completa onde você está e fazendo o que você está fazendo. Isso vai te dar intensidade, isso vai te dar profundidade. E isso vai te, como é que eu posso falar? Te roubar menos algo que talvez seja o pior sentimento que alguém possa carregar na sua velhice, chamado arrependimento. Então, faça o que tem que ser feito de uma maneira completa. Mas para que isso possa acontecer, você precisa tirar alguns pesos para ficar inteira onde está. Amém. Mísia, se você pudesse dar um conselho mesmo, você pode agora, inclusive, dar um conselho para alguém que está começando, uma mulher, uma menina que está começando a sua caminhada em Deus. E para uma que já é mais madura, que já correu grande parte da carreira, o que é que você diria para essas duas mulheres que estão nessas posições, nesse tempo de carreira mesmo da vida delas? Vai chegar medo, indecisão, frustração. Pessoas ao longo da jornada vão te magoar e te decepcionar. Mas eu gostaria de te falar como se eu estivesse começando agora. Levante-se, enxugue as lágrimas e continue. Se o medo não te abandonar, atropele o medo. Se a frustração te encontrar, levante-se e continue. Se alguém te machucar, não leva para o coração. Eu acho que o conselho mais sábio da Bíblia, eu repito isso, eu acho que 3 vezes ao dia para mim mesmo. E agora eu vou dizer para você, sobre todas as coisas que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se te machucou, se foi pessoal, se te perseguiram, deixa isso de mão. Não leva para o lado pessoal e não guarda no coração. Sementes danosas, elas vão brotar e a Bíblia já nos alerta. Ela vai crescer e ela vai voltar para te perturbar. Então, escolha a semente que você vai permitir germinar no teu coração. Se alguém lançou algo errado no seu terreno, colha antes de criar raízes. Arranque fora e continue olhando para a pessoa como se ela não tivesse te feito nada. Claro, você não precisa caminhar com ela. Você não precisa fingir que nada aconteceu. Mas não leve amargura, tristeza e rancor no teu coração. Siga a tua jornada, independente do que o outro te faça. Porque, no final das contas, o que vai valer mesmo é o que você fez, as suas escolhas, independente do que te fizeram. Porque Deus vai nos cobrar pelo nosso posicionamento, pela nossa reação, não pelo que nos fizeram. Amém. É isso. Muitos aprendizados, muita coisa. E até porque isso só vai fere mais
quem está guardando rancor, não é, Mísia? Do que quem fez. Do que quem fez. Quem fez já esqueceu, já deixou pra lá e você tá aí guardando uma coisa que só vai te atrasar mesmo, que vai ser um peso na sua caminhada. Exatamente. Então, largue os pesos e avance naquilo que o Senhor te chamou pra fazer. Foi muito bom ter você aqui, eu te agradeço de verdade, de coração. Eu sei que nós teríamos muito mais para conversar, elas teriam muito mais para aprender com você, mas de fato eu quero agradecer e dizer para você, largue os pesos, deixe para trás aquilo que você precisa largar. Confie no Senhor, a sua força, ela vem do Senhor. Muito obrigada, Mísia. Deus te abençoe. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio de muitos que virão por aí. Mas se você foi abençoada, se você recebeu algo de Deus desse episódio, então já compartilha com outras pessoas. Seja também um semeador, leve a palavra, leve o conhecimento para outras mulheres também. Comenta aqui embaixo também o que você achou, compartilha a sua experiência e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Tchauzinho e até o próximo episódio. Tchau!